Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma noite de bênçãos, uma noite de um grande privilégio que nós temos de adorar o nosso Deus, de louvar o seu nome e engrandecê-lo por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu tenho certeza que a sua semana foi uma semana abençoada. E você fala, pastor, a minha semana foi uma tribulação, você não tem ideia. Mas a palavra do Senhor nos lembra que nós devemos dar graças em todas as coisas. Seja pelas lutas, pelas dificuldades, seja pelas bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Por isso, nesta noite eu quero convidar você a acalmar o seu coração e ler comigo uma oração no Salmo. Nós vamos ler juntos o Salmo 61. Uma oração ao nosso Deus. Vamos ler juntos o Salmo 61 nesta noite. Assim nos diz a palavra de Deus. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assim está eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações, permanece para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amados irmãos, encontramos aqui um salmo onde o rei está clamando e pedindo que o Senhor o abençoe. Onde o rei está pedindo que Deus abençoe o seu reinado, a sua vida, o seu caminhar. Da mesma forma, eu e você devemos hoje pedir ao Senhor que abençoe a nossa história, que abençoe a nossa vida, que abençoe o nosso trabalho, que nos dê condição de preservar um coração íntegro diante de Deus, de confiança plena em Deus, diante das adversidades que nós enfrentamos. Eu quero convidar você nesta noite, na sua casa, a reconhecer que somente Deus é a resposta para a sua vida, a confessar os seus pecados diante dEle e pedir que Ele, nosso Deus, perdoe os seus pecados nessa noite e continue abençoando a sua vida. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto. Te agradecemos, ó Pai, por todas as boas coisas que o Senhor tem feito em nossa vida. Pedimos perdão por muitas vezes não fazermos a Sua vontade, por pecarmos contra Ti e não reconhecermos a Sua bondade em nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a caminhar na Sua vontade e no Seu querer. Nos ajuda, ó Pai, a viver para a honra e glória do Seu nome. E assim como lemos no Salmo, que o Senhor conceda que sejamos bem-sucedidos em nossa família, trabalho, igreja, estudo, que nós venhamos a fazer a Sua vontade, honrar o Seu nome sempre. Que nós possamos cumprir os nossos votos a Ti, a fidelidade na Sua obra, na pregação do Seu reino sobre todas as coisas. Que o Senhor abençoe este culto, cada ato que teremos hoje, que possamos glorificar a vinda do nosso Senhor e que juntos possamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento nesta noite. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidar você a cantar conosco o hino 230, a adoração. Vamos adorar o Senhor com este hino e após o hino, vamos escutar duas canções de louvor aí nesta noite. Que Deus abençoe este culto nesta noite.
Este sincero amor.
Irmãos, neste momento de intercessão que nós possamos lembrar dos enfermos e dos missionários da nossa igreja, Deus. Que nós possamos orar neste momento. Senhor eterno Deus, Pai, primeiramente eu venho te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar te adorando e te engrandecendo, ó Pai. Senhor Deus, Pai, eu oro, meu Deus, por cada enfermo, Pai, dessa região de Cruzeiro, Pai, de todo o país, de todo o mundo, ó Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar derramando a Tua cura, Pai, espiritual, Pai, e física, Senhor Jesus. Pois só o Senhor é capaz de fazer o impossível, Deus. Pai, eu também te peço, meu Deus, pela vida dos missionários, Deus, que escolheram carregar a Tua cruz, ó Deus. Senhor Jesus, negando-se a si mesmo a cada dia que passa, Deus. Abençoe a vida deles, ó Pai, da família deles, Deus. Eu também te peço, Pai, pela saúde espiritual de cada um de nós, Pai. O Senhor possa estar nos abençoando, Deus, jamais deixando, Pai, cairmos em apostasia, Senhor Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu oro para
Amados irmãos, passaremos agora ao exercício da devoção, da meditação nas Sagradas Escrituras. Um tempo que nós acalmamos o coração mais uma vez para ouvir do Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o tema que eu quero trazer com você aqui hoje, refletindo nesse domingo à noite, é uma fé viva e eficaz. Nós temos vivido tempos em nossa história, em nossa vida, em que a fé, muitas vezes, tem sido uma fé simplesmente intelectual, não uma fé viva, que nos motiva, que nos inspira e nos faz caminhar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Para conversar sobre isso, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, a porção em Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 2 ao verso 6. Mateus capítulo 11, verso 2 ao verso 6, eu quero convidar você a refletir comigo um pouco nesta porção das Sagradas Escrituras. Abra a sua Bíblia na sua casa, você que está participando conosco de forma online, abra a sua Bíblia e vamos ler juntos esse texto, essa palavra do Senhor aqui. A palavra do Senhor assim nos diz, Mateus capítulo 11, verso 2 ao verso 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou haveremos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agradecemos ao Senhor pela porção da sua palavra, e agora eu gostaria de convidar você a estar orando comigo. Vamos estar invocando ao Senhor e pedindo que Ele nos ajude neste momento devocional. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite. Agradecemos a Deus porque o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de olharmos para a Escritura e sermos iluminados por Teu Santo Espírito. E é esse mesmo Espírito Santo que rogamos em nome de Jesus que ilumine o nosso entendimento e o nosso coração, para que venhamos ser inspirados por Ti, para que venhamos ser desafiados pela Tua palavra nesta noite. Pedimos ao Senhor que nos ajude a aprender do Senhor e a vivenciar esta fé viva e eficaz, essa fé que é produzida pelo ouvir e ouvir das Escrituras. Nós pedimos perdão mais uma vez e pedimos que Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações. Eu quero pedir ao Espírito Santo que visite cada lar nesta noite, trazendo iluminação da Escritura, trazendo, Pai, a Tua palavra transformadora aos nossos corações. Nós pedimos isso e rogamos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, semana que passou, especificamente domingo, depois do culto, nosso querido irmão Léo mandou um vídeo para mim, um vídeo muito abençoador. E esse vídeo falava a respeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. As crises, não sendo aqui mais uma vez repetitivo, mas falando dessa pandemia, do abrir ou reabrir igreja, de pessoas falando que a China, ela desenvolve um vírus para depois vender vacina. Tantas pessoas falando e tantas opiniões acontecendo. E aquele vídeo falava que para mim e para você cristão, isso pouco importa. Isso pouco importa. Por que pouco importa? Porque aqueles que se professam cristãos deveriam confiar exclusivamente no cuidado de Deus sobre as suas vidas. Deveriam confiar plenamente que Deus é o Senhor das suas vidas.
deveriam ter a consciência em seu coração de que nada foge do controle de Deus, de que nada foge ao controle desse Deus que de forma sábia, de forma abençoadora tem cuidado da nossa vida. Para nós não independe de quem tenha feito o vírus, de como começou, porque a nossa consciência cristã nos diz que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o convite que eu e você recebemos do Senhor é que a gente se dobre diante dEle, é que a gente o busque diante dEle, confiados que Ele está sustentando a nossa vida. E é por isso que nesta noite eu quero falar sobre isso, sobre uma fé viva e eficaz. Aquele vídeo falou muito ao meu coração, eu compartilhei com a liderança desta igreja. E se você, irmão, quiser depois, fique à vontade para mandar uma mensagem no meu WhatsApp, para que eu possa compartilhar com você também esse vídeo, onde nós somos convidados a repensar a vida, não de forma natural, humana, mas repensar a vida na perspectiva de Deus, compreendendo que a nossa vida é uma vida que Deus está cuidando do princípio ao fim. Aqui nesse texto que nós lemos nesta noite, nós encontramos uma das figuras mais extraordinárias das Escrituras, o profeta João Batista. Este homem que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do nosso Salvador. Aquele que antecedeu ao Messias prometido. A palavra do Senhor diz que homens como João não se viram na face da terra. Homens que dedicaram a sua vida ao Senhor em anunciar a palavra do Senhor. Nós sabemos que João, além de ser um homem que preparou o caminho do Senhor, do nosso Salvador, João é parente do próprio Jesus e ele mesmo tem o privilégio de batizar Jesus e ver a proclamação, a consumação do seu ministério público. Lembramos que quando João Batista olha para Jesus e o vê, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma revelação bíblica, uma revelação da missão de Jesus. E quando Jesus vem até João para ser batizado, nós nos lembramos que assim que ele foi batizado, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba. E há uma voz do céu que diz: eis o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem tenho toda a minha alegria. E nós já vimos numa série de mensagens anterior, essa série que começou antes da pandemia. Se você vai lembrar, nós falamos sobre o outro Consolador, o poder do Espírito Santo na vida do cristão. E você vai se lembrar que essa manifestação do Espírito Santo na vida de Jesus veio testificar, veio selar o ministério público de Jesus. E João Batista vivenciou isso, vivenciou a glória de Deus na pessoa de Jesus. Ele foi aquele cuja mensagem foi de arrependimento. A sua pregação apontava para Jesus, chamando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista é esse camarada que faz diferença na história, que tem um papel fundamental na história da salvação, como aquele que antecedeu a Jesus. Sua mensagem apontava para Cristo, apontava para o arrependimento, confrontava o pecado das pessoas. Aliás, nós encontramos um texto aqui agora em que João está preso no cárcere. E o motivo da sua prisão é que João Batista enfrenta inclusive Herodes, dizendo a Herodes e apontando o seu erro quando ele se relacionou com Herodias, esposa de seu irmão. E por conta disso, já preguei aqui, já falei, Herodes prende a João Batista porque Herodias queria matá-lo. E nós sabemos o final da história, que João iria morrer sendo degolado. Mas João estava nessa prisão há mais ou menos um ano. Após
Jesus emergir no seu ministério público, João Batista passa boa parte dele preso. E é nesse contexto de prisão que o homem de Deus, aquele homem que tem um papel fundamental na história de Jesus Cristo, é nesse contexto que esse homem tem medo, que esse homem tem dúvida. Mas é nesse mesmo contexto que João Batista faz aquilo que é necessário para uma mudança na sua história. E se alimenta da fé que é viva e eficaz. Assim, amados irmãos, eu quero nesta noite compartilhar com vocês 3 lições que esse texto nos dá para que eu e você possamos ter uma fé viva e eficaz. Não somente uma fé intelectual, uma fé que pensa, mas o coração não é transformado, a vida não é transformada. 3 lições que eu gostaria de, nessa noite, abordar com os amados irmãos. Primeira lição que o texto nos apresenta aqui é que todos enfrentamos dúvidas. Todos enfrentamos dúvidas. Olha o que fala o verso 2 e o verso 3. Quando João ouviu no cárcere, o que João estava aqui ouvindo? Os milagres de Jesus, a pregação de Jesus, as pessoas sendo curadas e prodígios e maravilhas acontecendo. Quando João ouve isso na prisão, falar das obras de Cristo, e aqui o nome Cristo é proposital, porque Cristo aqui não é nome próprio, Cristo aqui é título, que significa Messias, o Salvador. Ele manda para os seus discípulos perguntar o que para Jesus? És tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Amados irmãos, eu quero chamar a tua atenção à pergunta de João Batista aqui. Em outros textos você encontra João dizendo o seguinte, de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O conceito que João tem de cordeiro aqui é daquele que tomaria o nosso lugar. E aqui nós precisamos fazer uma viagem pela Bíblia para lembrar que um dia Isaac não foi morto no monte porque um cordeiro toma o seu lugar. Um cordeiro pela vida de Isaac. A gente se lembra da história do povo no Egito, onde um cordeiro é sacrificado e o seu sangue passa nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passa, os primogênitos, onde há um sangue ali, são poupados. Ou seja, um cordeiro que salvou a família. Ambos apontando para um único cordeiro que teria o poder de salvar a nossa vida. E João reconhece isso em Jesus, que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Ele diz que aquele que vem após mim, ele vem com um batismo de fogo para limpar a eira, para arrancar aquilo que não presta, para separar a luz das trevas. João Batista tinha a consciência de que Jesus era o Messias, mas agora, no cárcere, João pergunta: és tu o Messias prometido? És tu aquele que estava para vir? Você é o Salvador? Ou devemos esperar outro? Parece-nos que João aqui faz uma pergunta inconstante. Faz uma pergunta complicada. Amados irmãos, o que nós encontramos aqui faz parte da fraqueza e da humanidade. Isso não diminui quem João era. Jesus próprio, dos versos 7 até o verso 19, Jesus vai dar um testemunho a respeito do próprio João, dizendo que este homem é um homem especial, é um homem que faz diferença. Mas mesmo sendo um homem de Deus, João é um homem, ele é humano, e ele tem medo, ele tem dúvidas. E após passar um ano na prisão, por causa de Jesus, por causa de falar a verdade, João tem dúvidas, João tem medo. E perceba, amados irmãos, que o Evangelho não nos convida a sermos super-heróis, pessoas que não têm medo, não têm dúvida, pelo contrário.
O relato bíblico mostra pessoas que tiveram medo, tiveram dúvidas, que em algumas vezes pensaram em jogar a toalha da sua vida, em desistir de todas as coisas. Nós encontramos, por exemplo, citando mais uma vez Moisés. Quando Deus chama Moisés, perto dos seus 80 anos de idade, para que ele viesse e libertasse o povo do Egito, Moisés tem medo. Moisés tem dúvida. Moisés pede que Deus envie outro, menos ele, porque ele não sabia falar, porque as pessoas não iriam acreditar nele. Moisés tem medo, tem dúvidas. Você encontra o profeta Elias, um homem que faz milagres extraordinários. Mas num dado momento, Elias se encontra numa caverna, numa depressão, e pedindo a morte. Pedindo que Deus o levasse, porque ele se sentia abandonado pelos seus. É interessante você perceber, amado irmão, que dúvidas fazem parte da caminhada. E talvez nesses dias de pandemia, de crise, você tenha dúvidas do que fazer. Você tenha medo do que fazer. Você olha para a sua casa, para a sua família, e talvez há dúvida no seu coração. A primeira lição que esse texto nos ensina é que a dúvida faz parte da nossa história. Que a dúvida faz parte de quem eu e você somos. Que em alguns momentos nós teremos medo. Alguns escritores e pesquisadores, comentaristas, eles vão dizer que talvez o motivo pelo qual João teria dúvida se era o Messias é porque João acreditava que Jesus seria esse Messias prometido, físico, humano. E ele esperava que Jesus viesse para trazer o juízo naquele momento. E talvez João, ouvindo as histórias de que Jesus está tendo misericórdia, pedindo para amar o inimigo, perdoando pecados, talvez não seria aquilo que ele esperava. Preso numa ilha, na fortaleza de Maqueronte, perto do Mar Morto, lado oriental do Mar Morto, João teve dúvidas, João teve medo. Por isso, amados irmãos, é importante que nesta noite você perceba que a dúvida e o medo fazem parte da nossa caminhada. Você não é amaldiçoado porque você tem medo. Você não deixa de ser filho de Deus porque você tem dúvidas. Diante dessa situação toda que a gente está vivendo, a gente não está envergonhando a Deus quando há dúvida em nossos corações. Quando nós temos medo, dúvidas de como será o amanhã, quando nós temos medo se amanhã teremos um emprego, se amanhã teremos saúde, se amanhã não seremos contaminados. A dúvida e o medo fazem parte da nossa humanidade. E a grande bênção nisso tudo, amados, é que essa dúvida e medo só revela para mim e para você que nós precisamos de um Salvador. O fato, amados irmãos, que nós temos medo e dúvidas, revela a nossa fragilidade diante das dificuldades. Revela que eu e você não tem condições de cuidar da nossa vida. Revela a mim e a você que nós não temos domínio sobre aquilo que nós não conseguimos controlar com as nossas mãos. As situações da vida, as situações da natureza que fogem ao nosso controle. E isso nos deixa apavorados. E isso nos deixa com medo e dúvidas. Mas a mensagem de tudo isso é que eu e você necessitamos de um Salvador. E é para isso que Cristo veio, para ser o nosso Salvador, para ajudar eu e você a dar conta daquilo que nós não damos conta, a passar pelaquilo que eu e você não dá conta de passar. Guarde o que eu estou dizendo para você. Cristo está para você como Salvador da sua história, como resgatador da sua vida e como aquele que te pega pela mão direita e diz: não temas, eu sou contigo.
Não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus. Sentir dúvidas, sentir medo faz parte de quem nós somos. Esta é a primeira lição que o texto nos apresenta, que mesmo um homem como João Batista, um importante homem na história bíblica, um homem que antecedeu o nosso Salvador, um homem que reconheceu em Cristo o Salvador, um homem que uma mensagem bíblica, no momento da luta, ele tem dúvidas, ele tem medo. Louvado seja Deus, porque isso traz ao meu coração e seu coração alento, a calma de saber que nós não somos os piores dos piores. Nós somos humanos. E é em meio à nossa humanidade que a graça de Deus se revela, que o amor de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Agora, uma segunda lição que o texto nos apresenta aqui, amados irmãos, é que devemos buscar a Jesus. Voltamos os nossos olhos ao verso 2. Quando João ouve do cárcere falar das obras de Cristo, ele manda os seus discípulos perguntar. Agora, perguntar a quem ele manda? És tu aquele que estava para vir ou haveremos de esperar outro? Perceba que João pede aos seus discípulos que vão e perguntem a Jesus. Amados irmãos, não há problema em ter dúvida e ter medo. A grande tragédia da vida é quando nós não buscamos a Jesus para sanar os nossos medos e nossas dúvidas. Você é convidado pelo Senhor a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Jeremias capítulo 29, quando o povo estava enfrentando o início do exílio babilônico, e havia uma palavra que o povo ficaria por 70 anos ali, Deus pede para o povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deus estava com o povo em meio ao exílio babilônico, mas havia um convite para que este povo buscasse o Senhor Deus. Nos versos anteriores ali, verso 12, 13, 14, você vai encontrar: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Mais um verso antes diz: então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amados irmãos, nós somos convidados de forma muito prática a buscar Jesus. Não adianta você ficar na sua casa com medo, com dúvidas, se afundando na depressão, se afundando no medo, se afundando na dúvida. Você é convidado a buscar aquele que tem resposta para a sua vida. Você é convidado a não ficar murmurando e reclamando. Perceba que João não chega para os seus discípulos e fala: olha meu querido, eu falei de Jesus, mas parece que nada é verdade. A gente dá nossa vida por causa dessa mensagem, agora tudo não está acontecendo como a gente espera, eu estou preso aqui, eu não sei o que vai ser de vocês. João pede que os seus discípulos busquem a Jesus, que a pergunta, que a sua dúvida seja colocada diante do seu mestre Jesus. Que lição tremenda, amados. Que lição tremenda em saber que de fato Jesus está aqui para ser buscado. Você está com medo de enfrentar a situação do seu trabalho? Você está com medo de enfrentar a situação da crise? Você tem dúvida se o caminho que você está tomando é o caminho certo? Você tem medo de fazer o que está pensando em fazer? Eu dou um conselho. Aliás, a Bíblia nos dá um conselho. Busque a Jesus. Devote a sua vida a Ele. Coloque o seu coração a Ele. Eu me lembro aqui que quando João estava na ilha de Patmos, o apóstolo João, não João Batista, exilado, o texto nos diz no capítulo 1 que a revelação da graça, do resgate, da restauração de todas as coisas, a revelação do Apocalipse, vem para João em que momento? Naquele dia de manhã, no dia do Senhor em que João estava buscando a Deus, estava em espírito. Perceba, amados irmãos, que as dúvidas, medos, lutas e dificuldades não podem nos impedir
de buscar ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor na confiança que Ele é o que disse. João nos lembra que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. João 14, versículo 6, nos fala isso. Nós temos um exemplo de um homem de Deus que tem medo e tem dúvidas. Mas em meio a medo e a dúvida, ele busca em Jesus uma resposta. Ele busca em Jesus a resposta à sua dúvida e ao seu medo. Nos dias de dúvidas, nos dias de medo, a quem você tem buscado? Você vive reclamando, murmurando, afundado no seu medo, na sua dúvida? Ou você dobra os seus joelhos e busca aquele que pode mudar todas as coisas? Diante do medo, da dúvida, João busca aquele que pode mudar todas as coisas. Primeira lição: todos enfrentamos dúvidas. Faz parte do que é ser humano. Faz parte do que eu e você somos. Segunda lição: devemos buscar a Jesus. Se há medo, se há dúvida, devemos colocar diante daquele que tem resposta para as nossas vidas. Jesus é a resposta, Jesus é a solução que você procura na sua vida. E terceira e última lição que o texto nos apresenta: devemos nos firmar nas Escrituras. Olha o que fala o verso 4 e o verso 5. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Algo de muito interessante aqui, amados irmãos. Imagine que você manda uma mensagem no WhatsApp para Jesus perguntando: Jesus, você é o profeta prometido? Ou deveremos esperar outro? E aí chega uma resposta para você dizendo o seguinte: olha, eu estou curando todo mundo, estou ressuscitando todo mundo. E aí a pergunta é: mas eu perguntei se era o Messias, não o que ele está fazendo. Não parece engraçada a resposta de Jesus? João só pergunta uma coisa: você é o Messias? E a resposta mais fácil de ser dada lhe seria: sim, João, eu sou o Messias prometido, não preciso esperar outro. Mas Jesus pega um outro caminho dizendo: fale para João, anuncie para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Está acontecendo milagres. Por que Jesus fala isso? Jesus aqui está citando as Escrituras. Jesus está citando Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6. E uma referência a Isaías 61, verso 1. Eram textos messiânicos, textos que falavam a respeito de Jesus. Então perceba que Jesus traz a revelação a João de quem ele é, não pela sua palavra apenas falada, mas citando as Escrituras, a revelação de quem Jesus é. Amados irmãos, se nós queremos nos firmar nos dias de dificuldades, nós devemos nos firmar nas Escrituras, no que a palavra nos diz, no que a palavra nos ensina. Muitos, erroneamente, nas dificuldades, estão procurando um profeta que fale assim do Senhor. Mas nós, como cristãos maduros, devemos procurar em Jesus as Escrituras sagradas, a revelação acerca de Deus e do que Deus espera de cada um de nós. Isso é a palavra de Deus. Aqui está a revelação de quem Ele é. Jesus responde a João com as Escrituras, citando as Escrituras, o que a Escritura dizia a respeito dele como Salvador. E esses textos apenas afirmavam que ele era o Messias. Quando João escuta a palavra de Deus anunciada por seus discípulos, ele compreende que Jesus estava cumprindo tudo aquilo que as profecias falavam sobre ele. Você consegue entender isso? Entender que nós estamos diante da revelação suprema de Deus, as Sagradas Escrituras,
Amados irmãos, nós temos visto nesses dias muitos cristãos que falam, eu acho, eu penso, mas não estão buscando na palavra o que eles deveriam achar ou pensar. As decisões, o comportamento, parte do que eles acham. E esses mesmos cristãos, ou que se afirmam cristãos, não estão dispostos a perguntar o que Jesus diz na sua palavra. Eles não têm interesse por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amados irmãos, alguns irmãos da nossa igreja estão estudando teologia. Eu estou fazendo uma especialização em teologia reformada. E é interessante porque quando nós vamos estudar em faculdades reformadas, a primeira matéria que nós temos é a matéria de bibliologia, que é acerca da Bíblia, o que a Bíblia ensina. E eu conversava com o Alif e explicava por que é tão importante isso. Porque a nossa tradição cristã preza pela Escritura como a regra de fé e prática. Se nós não conhecermos a Escritura, nós seremos abalados pelas dificuldades, pelo medo, pela dúvida. É a palavra de Deus que nos conforta, é a palavra de Deus que nos instrui, é a palavra de Deus que nos corrige, nos disciplina, é a palavra de Deus que faz diferença na hora da dor e do sofrimento. É a convicção baseada não no que os profetas humanos falam, mas o que a palavra diz, o que a Escritura diz que deve sustentar a nossa fé. João está no cárcere, aprisionado, com medo, com dúvidas, porque é humano. Mas João busca Jesus para sanar as suas dúvidas, e Jesus traz a Escritura ao coração de João. Porque somente a Escritura pode acalmar o nosso coração. Somente a Escritura pode trazer luz da salvação. É pelo ouvir dela que nós mudamos. Somente a Escritura, nada mais que a Escritura. Nós precisamos fugir da teologia que preza a Bíblia em segundo plano. Nós precisamos fugir da pregação que usa a Bíblia apenas como objeto de referência, mas não a traz na íntegra. Nós devemos fugir de pessoas que contam apenas histórias no púlpito, mas não conseguem pregar a Bíblia. Nós devemos ser alimentados pelo que a palavra diz, pelo que a Escritura diz, e não pelo que a gente quer ouvir. Amados irmãos, se nós queremos enfrentar o medo e a dúvida e ter uma fé viva e eficaz, nós precisamos nos alimentar, nos firmar das Sagradas Escrituras. É ela que vai preservar o seu coração. O Salmo 119, ele vai nos lembrar a seguinte declaração: como pode o jovem guardar puro o seu coração? A própria Bíblia responde: guardando a palavra de Deus, guardando as Sagradas Escrituras no seu coração. Quando João, ele pergunta se Jesus era o Messias, Jesus responde com a Bíblia. Jesus cita a Bíblia, e João, conhecendo a Escritura, sabia do que Jesus estava falando. Sabia que de fato Jesus é o Salvador do mundo. As Escrituras testificam acerca de Deus. Por isso, amados irmãos, durante muito tempo na história, o movimento cristão foi conhecido como a igreja, a religião da Bíblia. E hoje, infelizmente, pessoas fazem homenagens à Bíblia, ao dia da Bíblia, é praça da Bíblia, é escultor da Bíblia, mas não tem a Bíblia no seu coração. E as suas ações e práticas, decisões na sua vida, são muito mais a respeito do que pensa o seu coração, do que a Escritura afirma ser em nossa vida, em nossa história. Assim, amados irmãos, se nós queremos ter uma fé viva e eficaz, devemos lembrar essas 3 lições que o texto nos apresenta. Primeira lição:
Todos enfrentamos dúvidas. Nós somos seres humanos. Nós temos limitações. Nós teremos medos e dúvidas na caminhada, e isso faz parte da nossa humanidade. Uma segunda lição: devemos buscar a Jesus. Não corra para outros lugares. Se você está com medo e dúvida, corra para os braços de Jesus. Coloque a sua angústia, coloque o seu medo, a sua dor diante daquele que pode mudar, Jesus, o Salvador da sua vida. Mas firme-se essencialmente nas Escrituras. Só a Escritura, somente o que a palavra diz, deve ser o fundamento da nossa fé. Assim, amados irmãos, eu quero perguntar a você nessa noite: como temos nos portado nesses dias? Olha o que fala o verso 6, o último verso, e eu concluo com esse verso nesta noite. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aqui o verso 6 está falando o seguinte: bem-aventurado, feliz, aquele que recebe meu favor, aquele que não duvida de quem eu sou. É aquele que crê em mim, independente das circunstâncias. E aqui nós encontramos Jesus falando isso porque João Batista, apesar do seu medo e dúvida, ele crê em Jesus. E é a crença em Jesus que o faz buscar a Jesus e ouvir a palavra de Deus. Será que eu e você nesta noite temos crido em Jesus? Será que eu e você nesta noite temos realmente buscado ao Senhor, reconhecendo a nossa humanidade? Nós teremos medo e dúvidas, isso faz parte de mim e de você, mas isso nos lembra que nós precisamos de um Cristo, nós precisamos de um Salvador, e é Ele que nós devemos buscar nos dias de dúvidas e medo. E esse Salvador nos convida a olhar para a Escritura e perceber que a Escritura é tudo aquilo que nós precisamos. Firme a sua fé na Escritura, na palavra do nosso Deus. Assim, teremos uma fé viva e eficaz. Nós temos crido em Jesus. Amados irmãos, não é errado ter medo, não é errado ter dúvida, mas é uma tragédia quando o nosso medo e dúvida começa a ser o Senhor da nossa vida. Começa a decidir a nossa vida, os caminhos que nós tomamos, e nós não conseguimos olhar para Jesus, buscar a Jesus e se firmar na Escritura. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite. Que você, meu irmão e minha irmã, que está na sua casa, possa guardar essas lições no seu coração. Todos enfrentamos dúvidas, faz parte de quem nós somos. Mas essa dúvida nos lembra que nós precisamos de um Cristo. Em segundo lugar, devemos buscar a Jesus. Não busque em outro lugar, busque somente a Jesus. Em terceiro e último lugar, devemos nos firmar nas Escrituras. Que a palavra seja o seu absoluto maior na pessoa de Jesus. E que assim nós possamos crer em Jesus, como diz o verso 6. Ser bem-aventurado, porque cremos nele, independente da pandemia, independente de quem tenha criado o vírus, de quem está trazendo a vacina, de como será o cenário econômico, que nós possamos crer em Jesus como nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida. Eu quero convidar você nesta noite, amado irmão, a estar orando comigo, para que o Espírito Santo traga essa verdade ao nosso coração e que nós possamos ter uma fé viva e eficaz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ore comigo neste momento mais uma vez. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos, Pai, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Por isso, ó Pai, eu peço que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração e que venhamos escutar do Senhor nesta noite uma palavra de libertação, que possamos reconhecer que somos humanos, que é natural termos medo e dúvidas, mas que possamos lembrar que nós precisamos de um Salvador e que em meio à dúvida e ao medo nós possamos correr para Jesus,
buscando nele a salvação da nossa vida, buscando nele a restauração de todas as coisas, e que possamos firmar a fé não em achismos e modismos, mas somente na Escritura Sagrada. Que nós possamos amar a palavra e os seus ensinos, que nós possamos ter sede da palavra de Deus, ter sede de um relacionamento profundo com o Senhor, por meio da oração e da devoção às Sagradas Escrituras. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai, quebranta o nosso coração de pedra, quebranta o nosso orgulho, que muitas vezes nos leva a viver uma vida por nós mesmos, e que em nome de Jesus tenhamos a nossa vida transformada pelo Teu poder. Ó Espírito Santo, tem misericórdia de nós e aviva em nossos corações a Tua obra, aviva em nossa história e nossa vida o Teu querer e a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, porque temos caminhado em caminhos que não são os Teus caminhos, porque temos tomado atitudes que são as nossas atitudes e não a Tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, nos conduz a viver o que o Senhor quer que vivamos, ó Pai, e que o Senhor opere em mim e em todos que estão ouvindo hoje, Pai, a Tua vontade plena. É o que pedimos e rogamos ao Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Vamos passar agora para alguns recados em nome de Jesus. Amados, que culto abençoado nós tivemos nessa noite. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar realmente confiados em Deus em meio às tribulações. Que em meio à dúvida, a gente possa buscar a Deus e firmar-se na Sua palavra. Eu quero rapidamente deixar alguns recados para os irmãos, breves recados. O primeiro deles, quero convidá-los e incentivá-los a fazer o seu culto no lar. Que nós possamos honrar a Deus com a nossa família, com um culto doméstico. Faça na sua casa esse tempo, adoração, de intercessão, pela igreja, pela sua família. Um tempo rico que o Senhor nos concede. O segundo recado são nossas lives no Facebook. Nós estamos fazendo live todas as quartas e sextas, sempre às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Na quarta-feira, um estudo bíblico e na sexta-feira, uma live mais informal. Um tempo de edificação para as nossas vidas, e é muito importante que você, membro da igreja, participe e convide também os seus amigos a estarem participando com a gente. Domingo de manhã, às 9 horas, nós teremos a nossa EBD online. Participe conosco deste tempo de edificação, esse tempo de crescimento que nós temos e participamos diante de Deus. Após este culto, você é convidado também a assistir nesse mesmo canal Momento Kids, um trabalho que nós estamos fazendo para os nossos filhos. Então, quero convidar você a estar assistindo com o seu filho e ensinando ele mais da palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos que têm ofertado em nossa vida, na vida da igreja. Quero desafiar você a continuar sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Aqui embaixo está a conta da igreja para que você possa estar ofertando. Como nós temos dito, a oferta é uma questão de conversão. Nossa igreja não faz apelos sobre o dinheiro, mas ensina a palavra de Deus, e temos louvado a Deus, porque aqueles que frequentam essa igreja são fiéis, entendem o que Cristo espera de cada um de nós. Quero louvar pela sua vida que tem feito isso. E desafiar você, após enviar o seu dízimo e oferta, a estar enviando também o comprovante para nosso irmão Leué, para que ele possa estar fazendo a contabilidade e a organização financeira e administrativa da nossa igreja aqui em Cruzeiro. Quero agradecer ao Senhor por esse culto em primeiro lugar e agradecer pela sua vida, pela sua família. Que Deus possa derramar bênçãos sem medidas na sua casa nessa nova semana que vai adentrar. Meu amado irmão, irmã, famílias, louvamos ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, pela saúde de cada um de vocês, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor conceda uma ótima semana, tá ok? Vamos estar orando, encerrando esse culto e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amado e bondoso Deus, eterno e bondoso Pai, nós rogamos ao Senhor mais uma vez que os seus olhos sejam sobre cada um de nós.
Obrigado por esse tempo de culto, por esse tempo que nós devotamos ao Senhor adoração, que nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Que a palavra que ouvimos hoje possa adentrar os nossos corações e que possamos ser transformados por esse evangelho transformador que nós cremos e professamos. Abençoe cada irmão que está participando, cada família. Nós colocamos os motivos de intercessão diante do Senhor. Abençoe o trabalho, a escola, abençoe tudo aquilo que tem que ser feito nessa nova semana que está se iniciando. Obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel, que tem nos sustentado em meia luta e meias batalhas. Obrigado, porque sem o Senhor nós não existiríamos. Só Tu tens a palavra de vida, que nós possamos viver para o Senhor e para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso amado e bondoso Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.